Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? No vídeo anterior eu mencionei ali numa partida maravilhosa ali do Alekhine com 100% de precisão, gambito do rei, caça ao rei, sacrifício de dama, cheque com roque, umas coisas maravilhosas, e a gente teve um tema ali meio parecido com uma armadilha de abertura, o mate do legal, né? E muita gente ficou pedindo, Rafa, faz mais um vídeo aí, vai, coloca as principais aberturas de peão rei, de peão dama pra gente conhecer aí e tudo mais. Falando em novidade, galera, eu tô ansiosíssimo aqui porque a Insider Store, todo mundo sabe que eu sou fã da Insider, né? As roupas que eu uso em todos os vídeos, é o básico com qualidade, com performance, com tecnologia, né? Então eu tenho facilidade de escolher roupa, não tem que passar, é anti-odor, uma durabilidade absurda, né? Anti-suor, uma série de coisas, não usa água, né? Pra fazer na produção, é ecológica. Empresa que eu dou nota 10, né? Sou fãzaço, tudo meu praticamente é da Insider, cueca, camiseta. E agora eu tô feliz da vida que eles vão lançar os shorts, né? Vão lançar os shorts e aí eu vou fazer isso assim que chegar, né? Eu conto pra vocês, tá pra sair essa novidade e aí eu conto pra vocês, né? Mas o que eu gosto deles além do produto é a experiência, galera. Porque pra mim, né? Muita gente fala, mas por que você é tão fã aí da Insider, né, Rafa? Eu sou fã de verdade, né? Pra mim o que conta muito, e eu sou um cara às vezes chato com isso, é a experiência de compra, né? Então, como é que foi na hora de comprar, né? Na hora de pagar e depois a comunicação, onde é que tá o produto, se chegou no prazo, se não chegou, como é que chegou, a embalagem e tudo mais. E a experiência com a Insider é realmente incrível, né? Eles têm uma política de trocas e devolução que é sensacional, né? Você tem ali 30 dias para trocar a peça de roupa, se não serviu o tamanho, né? Se não gostou e tudo mais. Então eles têm ali, não gostou da cor, quer outra cor, eles têm ali essa política de até 30 dias. É sensacional, tudo que você precisar, atendimento, em geral não precisa, né? Mas para tirar alguma dúvida e tudo mais, eles são impecáveis, né? Então eu tô aqui ansiosíssimo aqui com o lançamento dos shorts, né? E por enquanto a gente tem aqui a linha da Insider, né? Assim, então tem tanto masculino quanto feminino e é bem versátil, né? Eles têm bastante coisa. Essa cueca Comfort é show, uso todo dia, né? Os shorts aqui que tá para chegar, eu já comprei. Quando chegar eu conto para vocês, né? Tem undershirts, meia, eu uso sempre meia. Agora no verão não tô usando tanto, mas tem para quem faz esporte, né? E tudo mais. Tem essas meias também curtinhas, né? Enfim, já é bom comprar também porque logo mais está esfriando, né? Enfim, é uma linha fantástica aqui da Insider Store, é o básico com tecnologia, e em breve há novidades dos shorts, mas para mim o que vale, assim, muito além da qualidade, além de tudo que a Insider oferece, a experiência como um todo, aí realmente é para ficar fã dessa empresa aí para sempre, por isso que eu tô sempre usando aí as roupas da Insider e ansioso aí por novidades. Então bora lá, galera, eu trouxe aqui as principais armadilhas de xadrez para você conhecer, tá bom? A gente vai percorrer essas armadilhas, vai entender aqui tanto de peão rei quanto de peão dama, tá bom? Vou mostrar dos dois tipos de abertura e depois a gente vai chegar numa conclusão aí a respeito das armadilhas no xadrez. Será que vale a pena sair jogando armadilha? Será que não? Será que se o seu adversário souber, né, jogar, você vai se dar mal? Até que ponto vale a pena jogar uma armadilha ou não? Nós vamos entender isso assistindo aqui as análises, tá bom? Vamos então aqui conhecer as principais armadilhas do xadrez. E começando aqui com o peão o rei, a primeira armadilha que eu vou trazer vem com E4, E5, e aqui as brancas seguem desenvolvendo com cavalo em F3 e depois de cavalo C6, bispo C4, a abertura italiana, né? E aqui tem uma abertura muito conhecida, uma armadilha muito conhecida, eu já mostrei para vocês no vídeo de armadilhas, que é esse lance cavalo D4, indo para esse gambito, né? Entregando aqui o peão de E5, que muita gente quer capturar esse peão, porque além de tudo o cavalo vai estar atacando lá em F7, vai dar um duplo nas peças e tudo mais, né? E aqui as brancas são tentadas a capturarem aqui em E5 e levam esse lance dama G5. E o jogador de brancas fala, ok, ele tá atacando meu cavalo, mas eu vou capturar lá em F7, continua sendo um duplo, né? E aí o jogador de brancas toma lá em F7, feliz da vida que deu um duplo, e leva esse dama por G2. O jogador de brancas se assusta um pouco, mas ele fala, tudo bem, tá tranquilo, vou jogar a torre em F1. De repente vem dama por E4 e o jogador de brancas começa a falar, tem cheiro de coisa ruim por aqui, né? Tá ficando esquisito, mas ainda dá para eu voltar o bispo. Feliz da vida e aliviado, volta o bispo para E2 e leva esse cavalo F3 aqui. Checkmate, né? Então uma armadilha aqui muito conhecida, já falei sobre ela, né? Agora,
Vale a pena jogar essa armadilha, então, né? Vale a pena para as pretas aqui, sempre que então jogarem a italiana, vou sempre jogar cavalo D4 para torcer para o cara jogar cavalo aqui por E5, né? É complicado ficar torcedor no xadrez, né? Porque aqui se o jogador de branca simplesmente captura aqui em D4, depois de ir por D4 faz o roque, olha o desenvolvimento aqui das brancas, né? Já protegeram o rei, esse peão tá enfraquecido, tem um peão já forte, um bispo desenvolvido e as pretas não fizeram nada, né? Então aqui não vale a pena, nesse caso, jogar essa armadilha de negras, tá? Mas é importante você conhecer essa armadilha e se o seu adversário jogar ela, não vai para capturando lá em E5, que pode ser desastroso na maioria das vezes, será desastroso, tá bom? Vamos para mais uma armadilha aqui de peão rei, agora a gente vai falar outra de com E5 aqui, tá bom? Depois de cavalo F3, cavalo C6, não mais a italiana, vamos falar de uma armadilha conhecida aqui na Ruy Lopes, depois de bispo em F5 aqui, tá? Bispo B5, perdão. Aqui tem duas armadilhas muito conhecidas, né? Aqui, cavalo em F6 vai para uma armadilha aqui da defesa Berlim. E depois que as brancas fazem o roque, as negras vão para esse lance estranho aqui, cavalo G4, logo de cara, aqui na abertura, né? E aí o jogador de brancas vai fazer o que em geral? O que você faria aqui? Você vai atacar esse cavalo, né? Então você joga aqui um H3 e o seu adversário vem com esse H5 aqui. O cara é malucão, né? O cara é malucão. E aí você faz o quê? Você fala, esse cara joga muito mal, esse cara joga estranho, eu vou capturar logo esse cavalo aqui. E aí ele captura o peão e aí você fala, beleza, eu tenho que tirar o cavalo, você tira o cavalo aqui para 1, não tem tantas casas, leva um dama H4 ameaçando levar mate, você perde um tempão calculando o que você vai fazer, você descobre que F3 salva, porque agora o seu rei foge. E ele joga um G3 e você não tem mais como evitar dama H1 checkmate, né? Então, cuidado com essas armadilhas, né? Então o jogador de negras está feliz agora, oba, aprendi mais uma, vou sair usando, vou ganhar desse jeito. Calma, calma. Aqui esse lance cavalo G4 é muito esquisito, né? Aí, mas as pretas ganharam, calma. Aqui H3, H5. Não captura esse cavalo, o ponto todo é esse, não precisa capturar aqui o cavalo, né? As brancas podem seguir assim, aqui simplesmente com C3, né? Com a ideia de jogar um D4. Joga normalmente, ignora esse cavalo, que ele não tá fazendo nada. Para olhar, ele não tá fazendo nada. Não queira ser ambicioso de capturar ele aqui, segue com o desenvolvimento e você ganha mais. Por exemplo, jogou um C3 aqui, A6 vai perseguir o bispo, por exemplo, com B5. Coloca o bispo lá em B3, numa boa. D6, D4, olha o desenvolvimento aqui das brancas. Cavalo A5, tira o bispo. O cavalo vai ter que voltar para F6. Em algum momento você vai acabar ganhando peão aqui e já tá ameaçando em F7. Enfim, as pretas gastaram alguns tempos jogando cavalo G4, H5, cavalo F6, né? E as brancas estão com uma posição vantajosa, muito provavelmente vencedora, né? Então aqui você tem que, jogador de negras, vou jogar cavalo G4 com H5? Não faça isso, é muito ruim, né? Pode ser que você ganhe? Pode ser que você ganhe, por isso que aqui a ideia é ensinar o jogador de brancas a não cair nessa e não falar para você de negras jogar isso, né? Porque é realmente muito ruim, mas pode ganhar, se o jogador de brancas for desavisado, ficar muito feliz com a possibilidade de ganhar uma peça logo na abertura, pode acabar realmente perdendo, né? E uma outra armadilha aqui que vale a pena comentar, também da Ruy Lopes, né? Muito conhecida, aqui com bispo B5, perdão. Aqui depois de A6, bispo A4, D6. Aqui D4, B5, perseguindo o bispo B3, cavalo por D4, E por D4. E aqui as brancas ficam felizes porque as pretas jogaram lá aquele cavalo D4 e jogam agora aqui dama por D4, felizes da vida, ganharam o peão. Quem já levou esse daqui, levanta a mão, essa armadilha, é a armadilha da Arca de Noé, eu já levei algumas vezes, né, de brancas, e aqui você leva um C5 e fala, caramba, ferrou, né, ferrou demais, porque C4 tá vindo. Aí você fala, não, mas ainda tem um joguinho aqui, vou jogar aqui o dama D5, né, vou jogar aqui um dama D5. Tô ameaçando agora em F7 e tô ameaçando a torre. Não dá certo por conta de bispo E6 aqui. Aí você fala, não, mas agora eu dou cheque. E aí ele tem que voltar ao bispo e aí eu venho com a dama e aí deu perpétuo. Não deu mais perpétuo porque agora a dama já tá protegendo a torre e as pretas jogam C4, né? E aí você realmente ficou com o bispo preso, né? Então o que acontece nesse tipo aqui de posição, né? Aqui quando o jogador fizer E por D4, você não captura aqui em D4, né? Não captura aqui em D4. E você fala assim, e para as pretas é bom jogar esse lance aqui, cavalo aqui por D4?
De fato é, tá? Então aqui não é que as pretas vieram por uma armadilha, nem nada disso. As brancas é que não podem capturar aqui em D4. Essa posição é equilibrada, na verdade as pretas não fizeram nada de errado, tá? Então essa armadilha aqui é uma das poucas que as pretas não tiveram que fazer um lance duvidoso aí e ficar na torcida pro jogador de brancas cair. Até aqui tá bom. Mas como é que pode seguir então as brancas? Joga com C3 aqui, numa boa, já ataca esse centro, tenta desenvolver o cavalo. Talvez as brancas fiquem até ligeiramente melhores por conta do desenvolvimento, né? Então C3 aqui, peão toma, cavalo toma. E tá melhor, né? Brancas tem um peão no centro, duas peças desenvolvidas e o jogo vai embora. Talvez com igualdade, aqui bispo E6 e tudo mais, dê pra ter uma igualdade, mas você não perdeu aí essa armadilha aí da Arca de Noé logo de cara aqui na partida, tá bom? Vamos pra mais uma armadilha aqui de peão rei, vamos lá. Bom, a próxima armadilha acontece aqui na defesa Caro-Kann, né? Mais uma de peão do rei, depois G4. As pretas jogam aqui com C6, a defesa Caro-Kann. E depois de D4, D5, as brancas seguem desenvolvendo aqui com o cavalo C3. Lance natural de desenvolvimento, protegendo o peão. E depois de peão toma, cavalo toma. Muitos jogadores fazem esse lance cavalo D7, dando suporte para jogar cavalo F6 e ter o outro cavalo aqui para retomar, né? E aqui o jogador de brancas pode fazer e deve, inclusive, fazer o lance dama E2 aqui, né? O que as brancas estão ameaçando aqui? Olha só, o jogador desavisado aqui que joga o cavalo de gen F6 vai levar o checkmate aqui com o cavalo D6, checkmate, né? E aqui acabou, simples assim, né? No lance 6 acabou aqui a partida. Mas você pode dizer o seguinte, Rafa, mas também o cara jogou cavalo F6 aqui, foi muito ruim, né? Ele pode jogar E6, por exemplo. É verdade. Mas as brancas não estão mal aqui não. Por isso o dama E2 vale a pena jogar, né? Você fala assim, ah, mas está atrapalhando aqui o desenvolvimento do bispo. Não necessariamente. As brancas podem seguir aqui com G3 e vão desenvolver o bispo em fianqueta e vão desenvolver as peças normalmente com um ótimo desenvolvimento, com o plus aí de que conseguiram, né? Criaram uma possibilidade aí de checkmate. Vai que o adversário não vê e já aconteceu essa partida na realidade diversas vezes, tá bom? Então, diferentemente também de outras armadilhas, essa armadilha dá para jogar sim, né? Dá para jogar com bom desenvolvimento. De fato, se você coloca essa posição nos computadores, elas avaliam aí com quase um ponto aí já de desenvolvimento aqui de vantagem para as brancas, tá? Então vale a pena tentar esse tipo de armadilha nesse caso. A gente vê como é caso a caso, né? Nessa aqui até que dá. Muito bem, galera, tem outra aqui armadilha também de peão rei, que ela vem da siciliana, olha só, siciliana jogada, e as brancas vão aqui para um gambito, o gambito morra, Smith morra, com D4, e depois de peão toma C3, aqui entregando um peão, e depois de peão toma cavalo por C3, e as brancas fazem isso e já conseguem um desenvolvimento interessante, um cavalo, um peão no centro, uma coluna C aberta. A partida segue com cavalo C6, cavalo F3, lances naturais, E6 aqui, bispo C4, super normal jogar dessa maneira, dama C7 roque, cavalo F6 desenvolvendo o cavalo, dama em E2 e aqui as pretas vão para esse lance cavalo G4, esse lance ardiloso, esse lance perigosíssimo, né? Perigosíssimo aqui, e as brancas estão na corda bamba, tá? Então aqui, galera, esse lance não é ruim, cavalo G4 das negras é um lance bom, tá? É claro que existem outras possibilidades aqui como D6 e tal, mas cavalo G4 é o melhor lance porque ele coloca problema aqui pro adversário. Então esse é um tipo de armadilha que você deve buscar jogar aqui de negras, né? Porque você não tá fazendo um lance ruim e contando com o erro do adversário. De fato, você colocou um problema sério. E qual que é o problema sério? Se as brancas tentarem cutucar o cavalo aqui com H3, as pretas aniquilam a partida na hora com o cavalo D4. Acabou a partida. Acabou a partida. A dama está atacada. Se o cavalo capturar aqui em D4, ele não está mais defendendo lá em H2. Dama checkmate na hora. E se não capturar o cavalo, você vai fazer o quê? A dama está atacada, você vai tirar a dama, o cavalo vai capturar com cheque e depois a dama vai vir para H2 combate na sequência. Simples assim, acabou a partida aqui, né? Então, galera, o que tem que fazer, né? Quando joga esse cavalo G4? Não dá para jogar H3, não dá tempo. É quase forçado o lance aqui. Talvez um G3, é discutível aqui outros lances, mas o mais simples aqui é jogar com o cavalo B5. Por quê? Esse lance ataca a dama e também guarda a casa de D4. Mas a partida é longe de estar simples aqui, longe de estar simples. Tem chances para os dois lados, por exemplo, dama B8, H3 e H5, tá?
Então, galera, não é fácil essa abertura, tá? Não é fácil, H5 super jogável, não é armadilha safada. Nesse caso, com o cavalo em G4, H5, aquela outra era, né? Que a gente viu a outra abertura lá que a gente mostrou. Nesse caso não é safadeza, é bom mesmo aqui, né? Não dá pra capturar esse cavalo, né? O mesmo tema acontece aqui, peão toma, o cavalo tá atacado, se ele sair daí é mate. E se ele jogar qualquer outra coisa G3 aqui, você tá capturando em F3 com forte ataque, né? Então já é difícil o que jogar depois desse H5. Teria que achar dama D2 aqui as brancas. Então realmente é muito difícil, muito complicado. Né? Depois de um A6, por exemplo, o cavalo volta para D4. Por que dama D2, né? Se você tá jogando de brancas, qual que é a lógica aqui da posição? Você tem que dar suporte para casa de D4, porque o cavalo vai ser cutucado daí. E ele não tem muito para onde ir, né? Você tem que guardar essa casa de D4, porque senão o cavalo vai pular para D4, né? Você tem que evitar isso a todo custo. Então dama D2 dá esse suporte para você, depois de A6, poder jogar o cavalo aqui em D4. E depois de cavalo de 100 em E5, a gente vê como a posição é complicada, né? O cavalo tá atacado, o bispo tá atacado. Você tem que recuar o bispo para B3, B5, né? Prometendo trazer mais peça. É realmente uma abertura muito difícil, muito dinâmica, né? Cavalo toma aqui em F3 com chances para os dois lados. E nesse caso não teve safadeza, né? As pretas não fizeram lance ruim para fazer aqui uma armadilha. Então, mais uma aí que a gente viu que não é ruim jogar, não é safadeza, né? Vamos para mais uma, vamos para a francesa. Tem mais uma armadilha aqui conhecida na defesa francesa. Depois aqui de E4, não C5, mas aqui E6 a defesa francesa, né? Essa é bem conhecida, no entanto eu vou fazer um comentário sobre ela. Depois de D4, D5, a variante do avanço, as brancas têm várias possibilidades aqui, podem simplesmente trocar o peão, podem desenvolver o cavalo para D2 ou até mesmo para C3 e podem avançar, a variante aqui do avanço. E as pretas em geral jogam aqui com C5, você protege com C6, elas vêm bombardeando o centro com o cavalo C6, seguido de dama B6, pressão total no peão central. E muita gente aqui joga esse lance bispo D3. Eu, inclusive, quando eu descobri essa armadilha, eu só jogava isso de brancas e eu perdi todas as vezes que eu joguei essa variante aqui, né? Por quê? Aqui qual que é a ideia? Você está induzindo o seu adversário aqui a capturar, né? Ele fala, oba, ganhei aqui um peão, né? Ganhei aqui um peão. E aí você joga o bispo B5 cheque e tá caindo a dama na sequência, né? Vale a pena então, Rafa, jogar esse bispo D3? Na verdade não, porque bispo D3 as pretas jogam bispo D7 e não tem mais. Agora elas de fato estão ameaçando aqui o peão, né? Não tem muito o que você fazer, porque agora você não vai mais ter o bispo cheque. E o que você vai ter que fazer numa posição como essa? Talvez voltar o bispo para E2, para a dama defender em D4, ou capturar aqui em C5. Enfim, não é uma posição muito fácil de jogar. Na verdade, o lance teórico aqui é capturar em C5 e depois de bispo por C5 seguir aqui com roque e tudo mais, né? Não é fácil de jogar dessa maneira, tem que estar preparado. Uma maneira um pouco mais tranquila, galera. Então a dica que eu dou quando o adversário vier com esse dama B6, não tentar jogar essa armadilha. Mas se o seu adversário fizer isso, se você tiver de negras, não vai achar que você ganhou o peão, né? Você joga bispo D7. Mas o que você joga aqui então nessa posição? Galera, eu descobri por experiência que jogar A3 com B4 contra essas francesas do avanço é a melhor coisa que você tem a fazer. Por quê? Olha a pressão que existe aqui na posição, tanto no peão central quanto em B2. Várias partidas você vai perder porque você vai jogar um bispo F4 e vai cair lá em B2, depois cair em C3, é uma desgraça. Então o que você faz aqui? Joga esse A3, por exemplo, né? Ele vai desenvolver cavalo de G em E7, com ideia de jogar cavalo F5 pressionar D4. Joga B4, né? E depois de peão toma em D4, peão toma em D4, ele vem com cavalo F5, pressão total no peão, bispo B2. E você tá seguro, não tem mais entrada do bispo dando cheque, não tem nada, pressão da dama, você tá super seguro aqui e vai poder seguir desenvolvendo. Por exemplo, o bispo E7, bispo D3, numa boa, né? Numa boa. E continua, aí sim bispo D3, aí sim aqui é bom, né? Porque agora se ele capturar aqui o peão e tudo mais, a gente vê que vai cair naquele mesmo tema da armadilha, né? Do bispo cheque, capturando a dama lá em D4 na sequência, né? Então nesse caso agora sim é bom, porque esse lance é de fato bom, você tá até em algumas linhas ameaçando capturar aqui o cavalo, tá? Então fica a dica aí para jogar contra a francesa na variante do avanço, A3, B4, né? Claro que vai depender dos lances do seu adversário, mas na maioria das vezes dá certo. Bom, galera, essas foram algumas armadilhas de peão do rei e agora eu vou mostrar aqui
Poucas variantes também, menos aqui, tem menos armadilhas conhecidas de peão-dama. Uma delas muito conhecida, eu já mostrei também em vídeo aqui, é esse gambito England. As pretas jogam com E5 e aí as brancas falam, opa, ganhei um peão. As pretas seguem com cavalo C6 e depois de cavalo F3, dama em E7. E aqui as brancas jogam bispo em F4, protegendo aqui o peão. E as pretas aqui jogam o lance dama B4 com cheque, né? Esse lance vem com cheque, esse lance ataca em B2, esse lance ataca o bispo. E aí as brancas jogam com o bispo aqui em D2 e as pretas jogam dama aqui por B2, atacando o peão. E nessa posição o jogador de brancas faz o dramático lance, que é muito natural o jogador de brancas jogar aqui com bispo C3, né? Muito natural isso acontecer. Porque tá atacando a dama, em tese tá protegendo a torre, mas as pretas ganham nessa posição com o lance bispo B4, né? Então, cuidado de brancas para não levar essa. E se você tiver de negras, bispo B4 aqui, cravando o bispo, não dá mais para capturar a dama. Senão você captura o rei, põe no bolso e sai correndo, né? Aqui não dá mais para capturar a dama. E depois de bispo por B4, por exemplo, cavalo por B4 e as pretas estão ganhas. Dama por A1 não, cavalo por B4 mais forte. Atacando aqui em C2 e tudo mais, né? E aí como é que as brancas vão tentar se proteger? Muito provavelmente vão ter que jogar um cavalo A3, dama por A3 e as pretas estão melhores, né? Então cuidado aí nesse tipo de posição. Agora, o que tem que fazer então aqui, né? Jogou dama por B2, as brancas estão bem aqui, né? Um outro drama aqui dessa posição, se joga aqui... bispo C3, se joga aqui, bispo B4, se joga dama D2, aqui é outro drama, né, que acontece nesse tipo de gambito, porque se depois de bispo por C3, cavalo por C3, por exemplo, tá caindo aqui em A1 e as pretas estão melhores. E se dama por C3, que parece um ótimo lance, dama C1, cheque mate, né? Então realmente é muito perigoso isso. O grande mestre André Diamante até ganhou uma dessa assim esses dias lá na nossa live, falando do curso de defesa Grunfeld, que aliás está para começar, ainda dá tempo de você se inscrever, começa dia 19, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever no curso de Grunfeld com o grande mestre André Diamante, tá bom? Mas aqui o que as brancas têm que fazer então, né? Se dama por B2. Aqui as brancas jogam cavalo C3, então esse é o tipo de ataque que é ruim para as negras, mas você tem que saber quem é o seu adversário. Se o seu adversário for um jogador experiente, não faça. Se for um jogador muito iniciante, você pode até fazer isso de negras, que o jogador pode não ver os perigos todos da posição e você pode ganhar. Aqui cavalo C3 sem nenhum receio, né? Se cavalo B4, parece que tá atacando forte aqui em C2 e tal, cavalo D4 protege. C5 parece que as pretas vão ganhar, estão atacando o cavalo e depois vão capturar em C2, mas aqui torre B1 atacando a dama. É importante conhecer isso, né? E depois de dama em A3, cavalo de D. Aqui em B5 atacando a dama e atacando lá em C7, dama A5 tentaria proteger em C7, A3 ataca o cavalo e depois cavalo D5 e as brancas estão completamente ganhas, né? Estão atacando aqui a dama, estão atacando com força ali em C7 com uma posição vencedora. É assim que se castiga esses jogadores aí de Gambito England, de negras, né? É assim que se castiga eles, para eles pararem com essa ideia de vir com essas armadilhas aí, né? Então essa é uma armadilha ruim, essa não vale a pena jogar de negras, a não ser que o seu adversário seja muito iniciante e não conheça, né, essa armadilha, e aí ele não vai ter condições de achar, provavelmente, muito dificilmente ele vai conseguir achar todos esses lances aqui no tabuleiro, né? Tá bom? Vamos para mais uma armadilha aqui de peão-dama, que ela vem depois do D5 aqui, no gambito da dama com C4, e as pretas vão para esse contra-gambito albim, olha só, tem um nome bonito, né? E aqui então as brancas vão capturar o peão e as pretas passam o peão agora para D4. Poderoso esse gambito aqui das negras, porque agora esse peão fica incomodando aqui o desenvolvimento e muita gente fica tão incomodada com esse peão aí que já joga um E3 aqui de cara. Fala, vou jogar um E3 logo, vou desviar esse peão e vou ficar com um peão a mais e vou ficar de boa, né? Mas aí de repente o jogador de negras vem com bispo B4 cheque. Você fala, ai caramba, tá esquisito, né? Porque aqui se eu proteger com o cavalo, ele vai tomar o peão e meus peões vão ficar bem esquisitos. Já sei, vou proteger de bispo, tô atacando o bispo dele agora. E aí as pretas mandam esse lance aqui, D por E3, e as brancas ficam confusas a princípio, jogam aqui o lance bispo por B4, levando mais uma peça, e agora E por F2 cheque. E qual que é o problema, né? A dama está atacada e o rei tem que continuar protegendo a dama. O único jeito é jogar rei E2. E aí as pretas vão para o bonito lance aqui, peão por cavalo, promovendo para
Cavalo, promovendo aqui para cavalo com cheque e agora ganhando esse tempo, né? E depois de rei E1, o rei tem que continuar protegendo a dama, olha que coisa, né? Porque aqui torre G1, qual que é o problema, né? Você fala assim, mas aqui torre por G1, tá vindo bispo G4, né? O problema todo é esse. Então você fala, então não vou deixar, vou jogar um rei E1 aqui. Mas aí dama H4 cheque e aí good game, aqui acabou, né? Se o peão sobe, dama E4 com cheque, né? E tá caindo a torre na sequência, a posição desmorona. E se tirar o rei, jogar aqui um rei D2, por exemplo, simplesmente cavalo C6 aqui e as pretas estão ganhas. Tá atacando o bispo de B4 e se torre por G1, bispo G4 aqui, as pretas estão ameaçando grande roque com cheque, que é sempre uma maravilha. Estão atacando aqui a dama, é uma posição completamente vencedora, né? Por exemplo, dama E1 e aqui o elegante, né? Um delicioso grande roque aqui com cheque e aí não tem mais o que fazer. Por exemplo, o bispo D3, dama toma, torre toma, o rei toma aqui, rei toma acho melhor, né? Cavalo por B4 com pressão total aqui na posição, né? Bispo E4, F5, peão toma, cavalo toma. Pretas bem melhores, se a gente fizer uma continha aqui rápida, as pretas têm uma peça a mais, uma pressão no bispo que não está conseguindo guardar a casa de C2 e tá além de tudo vindo cavalo C2 aqui, uma posição completamente vencedora, né? Então realmente aqui é um gambito poderoso esse contra gambito Albin, né? Esse contra gambito Albin aí com E5 e tal, e as brancas têm que saber o que jogar, né? Nessa posição não jogar E3, as pretas podem jogar isso, não é tão duvidoso assim. Apesar de que as brancas com um bom jogo podem ficar ligeiramente melhores. Mas aqui segue como então? Cavalo F3, né? Cavalo F3 para não ter todos esses problemas. E agora sim, se bispo B4, cheque, bispo D2, não tem aquela sequência horrorosa, né? Aqui não tem nada de errado acontecendo na posição das brancas. Uma outra armadilha conhecida aqui de peão-dama vem depois do lance D4. E aqui depois de D5, as brancas vão de novo aqui para o gambito da dama e não mais o E5 aqui, mas sim E6. O gambito da dama recusado, normal. Depois de cavalo C3, cavalinho F6, aqui um lance muito comum é jogar com bispo em G5, né? E as pretas podem jogar aqui o lance cavalo de B em D7. Não tem na verdade nada de errado com esse lance, mas esse lance coloca uma armadilha já aqui para as brancas. Porque as brancas podem falar o seguinte, opa, o jogador de pretas errou, tá caindo o peão lá de D5 e vai tomar em D5 e depois vai jogar um cavalo aqui por D5 e vai achar que tá ganho aqui, né? Ganhou um peão e ganhou aqui a partida. O problema é que o preto agora pode jogar cavalo por D5, sacrificando a dama e depois de bispo por D8, bispo B4, cheque. E para onde é que o rei vai? Não tem mais nenhuma casa. O que tem que fazer aqui? Cobrir de dama. E aqui tanto faz, você pode capturar a dama e capturar em D8 ou simplesmente capturar em D8 também, porque a dama não tem como escapar e as pretas estão melhores, né? Com certeza melhores aqui, se dama toma, cavalo toma, além de tudo atacando aqui em C2 e as pretas já com uma peça a mais, né? Um drama aqui nessa abertura, né? Então o que você tem que fazer, galera? Se E por D5, não joga aqui, né? Cavalo por D5. Aqui você segue jogando, já passou o bispo? Já passou o bispo. Joga E3, né? Joga E3, segue desenvolvendo. E as pretas também não tem nada de errado. Podem seguir aqui com C6 para justificar o cavalo ter vindo para D7 e não para C6, né? A dama tem mobilidade. E o jogo vai embora com chances para os dois lados, né? Então é possível de se jogar isso, isso é bastante comum, né? E não é uma armadilha safada, não é o tipo de armadilha que as pretas fazem um lance ruim para as brancas caírem na armadilha. Por isso ela é tão perigosa. E para finalizar, a última armadilha aqui do dia, D4, muito comum lance, você joga com o cavalo aqui em F6, se o seu adversário joga de repente esse lance aqui, cavalo D2, né? O que o jogador de pretas muitas vezes faz aqui? Ele faz o lance E5, vai para um gambito Lazard, um gambito esquisito aqui, depois de D por E5, cavalo aqui em G4, ameaçando recuperar aqui o peão, né? E aqui as brancas podem seguir, normalmente com cavalo de G em F3, cavalo C6, vai para tipo um gambito Budapeste, aqui alguma coisa parecida, né? Não é bom isso para as negras, porque cavalo G em F3, as brancas seguem defendendo, desenvolvendo e tão bem aqui na partida, né? Podem depois jogar com cavalo C4 para proteger lá no centro e tão bem. Mas aqui o problema é o jogador de brancas fazer o lance F4, ele pensa, agora eu tô ultra sólido, né? Agora eu tô ultra sólido, não dá mais para ele capturar e esse cavalo vai ser expulso daí. E o cavalo diz o seguinte, nem precisa me expulsar, eu já saio. Cavalo em E3, né? E dramaticamente a partida acabou aqui no lance 4, né? Acabou no lance 4, porque a dama não tem mais fuga, né? Então aqui
é uma armadilha dramática, né? Mas essa não vale tanto a pena jogar, né? Porque aqui você jogou cavalo F6, C4, aqui C4 não, se o jogador faz cavalo D2, aqui você pode seguir desenvolvendo, joga D5, joga C5, joga E6, tem várias coisas. E5 é um pouco duvidoso, né? E5 é um pouco duvidoso exatamente porque se as brancas seguem jogando com cavalo de Gen F3, mesmo que você chegue pressionando aqui, cavalo C4 protege, né? Aí você fala, mas aí eu vou jogar um B5 aqui, tirar o cavalo daí e tomar, né? Tudo bem, cavalo E3... E aí você quer tomar lá em E5, cavalo toma, recupera o peão, né? Mas as brancas estão muito bem e tem forte ataque e tudo mais, né? Então não sei se vale a pena jogar isso daí de negras, até acho que não, né? Mas é importante conhecer. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né? De conhecido aí as armadilhas e a conclusão que a gente tira, né? Depende muito da posição. Existem armadilhas que podem ser jogadas que não comprometem a sua posição, que não comprometem o seu desenvolvimento, simplesmente colocam problema, colocam dificuldade para o seu adversário, mas existe muita porcaria também por aí, né? Muita armadilha safada, né? Que se o seu adversário cair, beleza, você ganha, mas se não, se ele jogar direitinho, ele vai ganhar. Então não joguem, né? Mas é importante você saber essas safadezas aí para você não cair nessa. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.